acreditar mesmo sem ver, eu não consigo merecer. Ele já de volta então na tua programação do Gospel Mania, 17 horas 35 minutos, como a gente havia já anunciado aí durante a semana passada, né, que estaríamos presentes hoje, começando hoje, as entrevistas aí com os pré-candidatos, agora já então candidatos a prefeito e vereadores e vice-prefeitos aqui da nossa cidade, e aproveitando então esse feriado hoje de 7 de setembro, e a gente comentava aqui antes, né, que nosso povo de Deus aí, que tem o hábito de escutar a rádio através aí das nossas redes sociais, né, também faz parte da mesma cidade que a gente vive e que tem que estar atento ao que acontece, enfim, né, das decisões do nosso município. E a gente está vivendo então aí num momento que teremos eleição esse ano, e também após essa situação aí que deu de toda a pandemia, né, a gente está aqui hoje para começar as nossas entrevistas, e chegando aqui carinhosamente eu quero chamar ele de Betinho Souza, né? É isso aí. Eu quando cheguei aqui em aqui em São João Batista, né, procurei, até fui em poucas sessões lá, e depois já deu a pandemia, né, Betinho? Mas eu tive o prazer de acompanhar vocês na Câmara ali, por umas 2 ou 3 sessões eu tive ali acompanhando. Lembro disso. Porque a gente, quando chega numa cidade, eu entendo assim que tu tem que te inteirar do que acontece na tua sociedade. E uma das interações é tu ir às sessões da Câmara de Vereadores, que daí tu fica inteirado do que acontece, do que está rolando na cidade. A gente pode dizer isso, né? Satisfação, prazer tê-lo aqui na Rádio Estrela de Davi. A satisfação é minha, agradeço o convite. Toninho, né? Isso. Obrigado. Estamos aí à disposição da sociedade para explanar um pouco o nosso desejo e o porquê hoje eu e o Fábio estamos aí, somos pré-candidato a prefeito e a vice da cidade que tanto amamos, a cidade de São João Batista. Que maravilha. Sabe que a ironia do destino, né? O Fábio, eu conheci ele lá no Rio Grande do Sul, numa oportunidade lá em São Francisco de Paula, e passou uns 2, 3 anos, a gente veio se encontrar aqui na cidade dele, né? E eu acredito que o Fábio, eu sempre digo, né, que a gente tem aquele amor à nossa terra natal, mas a gente tem que também amar e respeitar o sentimento de cada um, mas onde a gente vive, a gente cria aquela raiz, aquele lugar que a gente vive, a gente ama também. E o Fábio se deu em casa aqui, né, Fábio? Porque aqui é a terra da gauchada, né? São João Batista, hoje tem muito gaúcho que migrou para cá através aí. E eu sempre digo, né, que tu migra da tua região, às vezes, por falta de oportunidades ou por uma catástrofe, tu acaba mudando de local, né? Mas tu veio para cá, acho que por uma boa causa, né? O empresário aqui dá emprego para a turma aqui, e aqui a gente pode... Eu me sinto em casa em São João, né? Porque a Cevalha aqui, além de ser um lugar maravilhoso geograficamente falando, é um lugar que a gente encontra muitos gaúchos, e além de todo o povo que é daqui, o nativo daqui, ele também é muito hospitaleiro, né, Fábio? Toninho, boa tarde a todos que nos acompanham. Uma grande honra estar presente na Rádio Estrela de Davi. E, por ironia do destino, acho que faz uns 2 anos atrás, nós nos encontramos lá na cidade de São Francisco, conversamos. Você já disse que conhecia a região aqui. Eu já vivo aqui há quase 20 anos e tenho um orgulho muito grande de dizer que eu sou baquicense. Eu nunca vou poder dizer que eu sou natural do Rio Grande do Sul, mas tenho um orgulho muito grande de ser bem recebido na cidade. Quando dá uma folguinha, um espacinho durante o ano, a gente vai lá no nosso Rio Grande do Sul fazer uma visita. A família mora toda lá, mas hoje aqui na cidade vivem vários gaúchos, e a cidade, o povo baquicense nos acolheu muito bem, e onde não temos ideia nenhuma de voltar ou sair dessa cidade maravilhosa. Tu sabe que eu faço das tuas palavras as minhas, porque o Rio Grande do Sul a gente ama por demais, é um estado que particularmente é uma parte do Brasil, né, pela sua história, pela sua cultura, enfim, pena, a gente sempre lamenta isso, Betinho, pena que o Rio Grande do Sul chegou ao caos administrativamente, né? Um estado que hoje tem 500 municípios, um estado rico em produção agrícola, produção oresícola, produção, enfim, industrial, mas um estado praticamente falido, né? Tu chega em Porto Alegre é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, e a gente lamenta, assim, tu chega em Porto Alegre, há 5 anos que tu vai no centro de Porto Alegre, tu parece um acampamento de cigano, né? Que é gente protestando, é professor, é policial civil, salários atrasados, e a gente vê um Santa Catarina totalmente diferente, né? Um estado pequeno, organizado, um estado assim que tem uma infraestrutura bem menor que o Rio Grande do Sul, mas um estado bem administrado, né? Bem administrado. E aí a gente vem, e eu sempre digo, né, que a estrutura do Brasil e do estado ela começa no município.
E quando começa no município, a gente vê a ansiedade, às vezes, assim, de se fazer o bem. E a gente começa hoje, essa sabatina aqui de entrevistas, e então eu não vou nem te perguntar o nome, porque todo mundo te conhece como Betinho Souza, o Betinho aí do Cidadania, como sempre acompanha as entrevistas, e o Fábio, mais conhecido que o Fábio aqui em São João, é impossível, né? Fábio da Ravel, todo mundo conhece, é uma pessoa que está sempre também ajudando a comunidade. Eu quero começar assim te perguntando aqui, até porque eu recebi prontinho aqui da direção da rádio, né, as perguntas, e eu quero começar aqui, o que te motivou a colocar o teu nome à disposição como pré-candidato, agora como candidato após a convenção de vocês aí, de São João Batista? Essa pergunta eu precisava de um tempo mais extenso, né? Só pegando o gancho do amigo ali anteriormente, quando tu fala do estado do Rio Grande do Sul, eu sempre falo que a política ela necessita de uma mudança urgente em gestão, né? Porque acompanhando o estado do Rio Grande do Sul e o estado do Rio de Janeiro, são dois estados que vivem o caos. Não sei como é que hoje já vem se desenrolando a situação do estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, mas eu sei que há pouco tempo atrás estavam aí parcelando o pagamento do aposentado, né? Então, o que leva a isso? Má gestão. O político, ele na grande maioria pensa só nos seus benefícios e vem tomando decisões precipitadas e decisões erradas, aonde levam um estado, né, uma cidade, até mesmo um país. Olha o caso da nossa Venezuela, o Chile está caminhando para a mesma situação. Então, vem aonde eu digo que as pessoas precisam rever a questão de olhar melhor na questão do representante, né? Porque vamos um pouco na empolgação. E o que me leva à política? Eu desde muito cedo administro uma empresa. Além de administrar uma empresa, nossa empresa, nós tínhamos uma empresa de calçado pequena, uma empresa familiar. E meu pai e minha mãe, meu pai era representante comercial, minha mãe uma casa, uma empresa pequena, 4 filhos homens, e transferi um pouco essa responsabilidade do financeiro da família em minhas mãos. Então, desde muito pequeno, eu sei o que é pagar impostos. E sempre percebi que essa alta carga tributária no nosso país não é retribuída de maneira, né, condizente, né, com a realidade. Tanto que eu sempre falo que tudo que é público, ele é mal gerido, né? É só olhar para a nossa educação, para a nossa segurança, para os nossos meios de transporte, para a nossa... No geral, tudo que está na mão do poder público, ele é precário, né? Ele é mal gerido. Uma Celesco, por exemplo, né? Celesco é uma empresa que eu tenho certeza que se amanhã ela for privatizada, ela vem responder diferente. Nós temos um exemplo aqui em São João Batista da nossa antiga Casan, que hoje é a nossa Cisan, né? Para o nosso poder público é a nossa galinha dos ovos de ouro. A partir do momento que a gestão anterior do prefeito Aderbal privatizou, passou a ser, né, uma fonte de renda para a nossa cidade, onde consegue investir na própria cidade. Então, essa má distribuição de renda, esse abuso feito com o dinheiro público, tantas outras coisas erradas que eu vi acontecer, e eu desde muito cedo nessa função de gestor e tomador de decisão, eu já desde muito cedo tomei a decisão que um dia, mais cedo ou mais tarde, eu iria entrar na vida pública para contribuir. Eu sabia que eu poderia fazer isso. Contribuir como? Levar para o setor público o que eu aprendi no setor privado durante 30 anos de luta, que é o que a gente já vem enfrentando. Quando eu digo de luta, é de trabalho, né? Frente a empresas, que hoje a gente não tem mais a empresa de calçado, mas trabalhamos no ramo imobiliário, ramo financeiro, o irmão tem uma empresa de dublagem. Então a gente aprendeu um pouco isso e levar essa experiência para o setor público. Então essa motivação já é desde muito cedo, que mexe muito comigo. E é uma frase que eu usei durante a campanha de vereador, é que já que eu não posso mudar o meu país, já que eu não posso mudar o meu estado, eu vou lutar ao menos para contribuir, tentar mudar um pouco, né, a aplicação do recurso público na nossa cidade. Eu vejo, e para mim é muito claro,
que o dinheiro público ele não é tratado com a sua devida responsabilidade e o seu devido carinho. Eu entendo que o dinheiro público é meio tratado como se não fosse de ninguém e na verdade é nosso. É só a gente vê obras sendo mal feitas, a saúde precária, a gente vai conversar mais sobre isso, mas o que me leva mais à motivação é a experiência que nós temos, né, durante 30 anos à frente de uma família de empresas, levar isso para o setor público para tentar fazer com que esse dinheiro público ele apareça, né? Porque dinheiro tem. Nós sabemos que dinheiro tem, né? Se tem tanta corrupção por esse nosso país afora, dinheiro tem. O que falta é seriedade, transparência, honestidade sobre o que é público. Essa é claro para mim. No dia de hoje, exatamente hoje, 198 anos que nos livramos de Portugal, nos emancipamos politicamente como nação. E a gente vê, né? Eu comentava anteriormente, antes de nós começar a entrevista, que eu comentava, né, que nós vivemos num país que talvez hoje seja o país mais rico do mundo, questão de terra, de mata, de água, né? Porque nós temos aí o aquífero maravilhoso, e há pouco tempo, não muitos anos atrás, nós tirávamos ouro de reta escavadeira em Serra Pelada. Nós temos um país aí que talvez seja o país mais rico do mundo, que é onde era para todo o planeta dever para nós, depender de nós e comprar de nós, né? Mas a gente vê assim tanta coisa errada nesse país, né, Betinho? Assim, tanta corrupção, agora mesmo essa questão da pandemia, que era para todo mundo se unir, economizar, todo mundo se dar as mãos, se poupar, porque digamos que se isso não passasse, o caos que nós não teríamos hoje, né, todo o comércio fechado, gente passando fome, gente morrendo, enfim e tal. Mas pelo contrário, né, a gente vê aqui em Santa Catarina um impeachment às portas aí, né, batendo as portas do governador, o governador do Rio de Janeiro afastado, muitos presos, e aí você falou que agora até você falou que está fazendo sua parte, contribuindo e tal, né, já que é difícil de mudar o país, mas a gente tem que começar a mudar na nossa casa, né, nosso município, nosso legislativo, nosso executivo, começar as mudanças por aqui. Como você vê e se posiciona, não, deixa eu achar a pergunta certa, estava pulando a pergunta, o que motivou você a colocar, que já foi a primeira. Como você vê e se posiciona em relação aos recorrentes escândalos nacionais de corrupção que nós estávamos falando agora? É triste. Eu não sei se o Toninho me conhece. Eu vivo bem. Quando eu digo vivo bem, não é questão financeira, né? Questão familiar, né? Tenho hoje, na graça de Deus, meu pai e minha mãe ainda estão do nosso lado, sou casado, né? Tenho a minha família, meus irmãos, na graça de Deus, vivem todo bem. E às vezes me pergunto sobre política, né? E é isso exatamente, Toninho e ouvintes, que me leva à política. É a falta de transparência, a falta de seriedade, a falta de homens que tenham Deus no coração, né, que tenham princípios na política. Isso para mim é muito claro. E quando tu falas em corrupção, e a Rádio Estrela de Davi, uma rádio evangélica, certo? Eu sou católico e para mim somos todos cristãos, caminhamos juntos. Todos filhos do mesmo Deus, amém, mesmo Pai. Amém, que assim seja. E eu lembro que eu conversando com o diácono da nossa igreja, logo depois da eleição de vereador, ele falou assim, Betinho, o que nós queremos de ti é que tu mergulhe nesse mar de lama e saia do outro lado limpinho. E aquilo para mim foi muito forte, porque o que ele quis dizer? Ele quis dizer assim, nós sabemos que tu vai viver num meio muito perigoso, mas nós queremos que tu continue sendo esse ser humano correto, né, que pratica a fé, e é o que eu acho que mais falta hoje, até não só na política, eu vejo que na sociedade a presença de Deus é uma coisa que falta muito, muito. Só para o amigo e os ouvintes terem ideia, a pessoa que mais me incentiva na minha vida política é a minha esposa. Por quê? Porque ela é uma mulher de Deus, ela entende a necessidade das pessoas com princípio e com Deus no coração na política, ela entende isso. E como é que ela consegue ter esse entendimento? Através da Bíblia, através dos seus estudos, que aí aonde vem, né, os princípios, o que é feito dentro de uma casa
por exemplo, eu tenho a minha, ela sabe o que passa no meu coração, quais são os meus desejos, né? Então, eu hoje tenho 2 filhos adolescentes, tenho um menino de 16 anos e outro de 10 anos, o que vai fazer 16 agora no mês de setembro, e agora é um momento importante da presença do pai na vida, né, dos meus filhos, né? E no mundo que todos sabem que tu tocar uma empresa e tu sustentar uma casa já não é fácil, né? Educar teus filhos já não é fácil. Imagina tu no meio disso tudo colocar a política, né? Que ela exige muito da gente, né? A presença, né? A dedicação, mas a minha mulher, através da fé que nós praticamos, ela entende que é importante que homens de Deus realmente estejam presentes na política. E não é por nada, respeito a opinião de todos, que eu sou fã de carteirinha de Jair Messias Bolsonaro, o nosso presidente. Para mim, é uma opinião particular minha, Bolsonaro é instrumento de Deus no nosso país. Para mim. E eu tento levar isso para a política também, porque não adianta só nós estarmos com boas intenções e não colocar Deus à frente disso tudo. E conversando sempre com meus amigos, o Fábio sempre sabe muito bem disso, que eu sempre digo que a nossa trajetória política, que é uma passagem, né, não só política, mas aqui na terra também, está na mão de Deus. Eu acho que Ele, colocando sempre Ele à frente disso tudo, eu acho que as coisas começam a mudar. E para o nosso país melhorar, precisamos ter um pouquinho mais de Deus à frente disso tudo. Com certeza. Eu tenho hoje 43 anos, desde os 14 anos eu nem votava ainda e já fazia política. É uma coisa que está no sangue da gente, gosta. Eu gosto muito de política, porque a política ela tem o dom de realizar o sonho das pessoas. No Brasil nada se acontece não sendo através da política, tudo passa pela política. E às vezes a gente fica... Inclusive as coisas ruins, né? As coisas ruins. E tu sabe, Betinho, que eu já tentei assim me afastar da política. Quantas vezes eu prometi assim, não quero mais, não dá. A gente vê tanta coisa, eu já vi tanta coisa na política assim, ó, de realmente largar de mão a política. Mas enfim... Aí a gente pensa, né? Se os bons, os que são bons, largarem, abandonarem, aí de vez os maus tomam conta. Toninho, só pegar uma brecha do amigo. Tem uma frase que eu costumo usar muito que diz assim, ó: o que me assusta não é o grito dos maus, o que me assusta é o silêncio dos bons. E eu completo essa frase dizendo que quando eu decidi, quando eu pensei em ser candidato a vereador, eu saí a consultar os meus amigos e pedi uma opinião para eles. 90% disse para mim assim, ó: tu estás é louco, sai fora disso. E eu disse para um deles, e hoje eu sou muito tranquilo com relação a digo, louco tá, é quem me chama de louco, porque nós temos que incentivar com que as pessoas participem mais da política, porque a participação na política leva vamos dizer assim, ó, é como uma luta, né? Um combate que nós temos diário do bem e do mal. Se nós deixar o mal lá correr frouxo, ele vai dominar. Agora, se o bem for ao combate, com certeza nós teremos um país diferente, né? Então, essa é uma luta minha que se encaixa perfeitamente com o que o amigo estava falando, e peço desculpa em cortá-lo, mas só para encaixar a frase aí. Foi boa a tua colocação. A pergunta próxima que eu quero tanto também fazer para ti como para o Fábio, porque ambos são de partidos diferentes, né? Que papel o partido de vocês tem no combate a esses crimes de corrupção e o que vocês têm a comentar, tanto Cidadania como o PP hoje, no combate à corrupção do país, enfim, do Estado e município? Eu tenho certeza que tanto eu quanto o Heriberto, um dos maiores motivos que nos trouxe a política, até foi o assunto que o Toninho passou agora há pouco, é a corrupção. A gente está numa cidade, para mim eu considero uma cidade pequena, quase 40 mil habitantes, mas aqui vivem muitos amigos nossos filhos, nossas famílias, e a gente tem visto ao redor de nós, cada dia quando a gente levanta de manhã e assiste a televisão, é um governador preso, é um deputado, um prefeito. Até quando tu citou da questão do Rio de Janeiro, eu vi uma brincadeira essa semana nas redes sociais, que o Rio de Janeiro ele não troca a faixa de governador, eles trocam a tornozeleira, porque os governadores lá todos foram presos, os últimos 3 ou 4 foram presos. Depois do Leonel de Moura Brizola, depois do Brizola, todos não passou a não visitar o presídio. Ele é um país rico como o nosso, que tem a carga tributária mais alta do mundo, disparada mais alta do mundo,
A gente chega na questão pública, praticamente nada funciona. A saúde sempre deixa a desejar, a educação deixa a desejar. A questão da saúde mesmo nessa época de Covid, que a gente viu agora, foi 24 estados com indícios de corrupção, usaram do sistema público de saúde uma emergência mundial para usar para roubar. Quando tu falou ali do ouro lá de Serra Pelada, teve Brumadinho, aquele lugar que despencou toda a barragem, teve situação lá que o próprio brasileiro, o pessoal ficou sem água lá, a água triplicou o preço naquela região. Para ver aqui, os políticos estão bem envolvidos, mas existem muitas pessoas que também têm que contribuir e fazer a sua parte, e eu acho que o maior motivo de eu e o Betinho estar na política é a vontade de mudar, se não um estado, um espaço maior, ao menos contribuir no nosso município. Com relação à sigla partidária, quando tu pergunta sobre cidadania, uma das coisas que eu falo muito é que não existe campanha avulsa, né? Nós precisamos de uma sigla partidária. Com certeza. E eu falo, e não vou me esquivar em falar aqui, que partido, se fosse bom, não seria partido. Né? Quebrado, partido, seria unido, mas nós precisamos, eu tenho uma sigla partidária, mas uma das coisas que me orgulha do Cidadania é que todas essas operações que tiveram nesses últimos tempos aí de corrupção, o Cidadania, o antigo PPS, ele não teve nenhum membro envolvido em corrupção. Então, isso é uma das coisas que me orgulho, mas eu não sou um fã número 1 de partido político, porque nós temos pessoas aqui, por exemplo, eu vou usar como exemplo a nossa cidade, não querendo criticar ninguém, jamais, até porque cada um toma a sua decisão, como assim for melhor. Nós temos políticos que em 4 anos ele transitou por 5 siglas partidárias. Então, eu entendo que se partido realmente fosse algo importantíssimo, não daria a opção de eu estar transitando entre eles, né? Então, hoje eu sou Cidadania, amanhã eu posso ser progressista, e a política me dá essa opção. As leis que o próprio político cria a seu favor, né? Então, sobre partido político eu tenho essa visão, mas por trás de uma sigla partidária tem seres humanos, né? Exato. Então, eu sempre digo que acima de qualquer partido tem os seres humanos, né? Lá no Rio Grande do Sul se tinha aquela ferrunha, né? Arena e o PTB, Arena MDB. Aqui eu vejo falar, tem uma coisa que eu carinhosamente vi falar aqui em São João, né? Cola branca, cola preta. Isso lá eu não conhecia lá. Lá se chama muito colarinho branco e nada mais, né? Mas eu te pergunto assim, tanto para ti, Fábio, e também para ti, Betinho, com essa pandemia que deu aí, principalmente nós aqui de São João, fomos bastante afetados, porque a gente vive numa indústria focada num segmento que é o calçado. Qual é o plano de vocês assim para trazerem e atraírem novas empresas para a nossa cidade, aqui para o nosso município? Primeiro, nós não podemos reclamar do ramo que nós vivemos, né? São João Batista é uma cidade que ela o seu segmento principal é a fabricação de calçado e a produção de insumos nesse segmento. Então, nós não podemos reclamar, porque durante quase 2 décadas, São João Batista tem se sobressaído com relação ao crescimento, né? Sempre está no topo. Uma das cidades que mais cresce no estado de Santa Catarina e até mesmo no Brasil. Por quê? Porque nós sabemos que a mão de obra do calçado, que o calçado emprega a mão de obra, né? O calçado ele é muito manufaturado, né? Não é industrializado, né? Não é tanto em máquina, mas é mais o ser humano. Mas, por outro lado, a diversificação é uma coisa óbvia que é bom para uma cidade, até para uma família, né? Se uma família tem não adianta 3 irmãos de um grupo familiar ter 3 empresas do mesmo segmento. Exato. Né? Muito importante que cada um tenha um segmento diferente, né? Que seja um grupo familiar, que é o que acontece com nós, por exemplo, mas que quando um está passando por uma necessidade, o outro está ali podendo ajudar, né? Então, num todo, um ajuda o outro. E o São João Batista também, muitas pessoas não sabem, nós já temos várias empresas hoje em outros segmentos. Por exemplo, muitas pessoas não sabem, São João Batista tem uma empresa de prego, que produz hoje 100 toneladas de prego por mês.
Nós temos hoje em São João Batista várias empresas de injetado que antes injetavam para o calçado e que hoje injetam em outros segmentos. Eu conheço um amigo meu que tem uma empresa de injetado e que produz para construção civil. Então, São João Batista já está abrindo, já é um desejo natural, não só da cidade, mas a sociedade, né? Porque muito tempo, numa coisa só, mas eu repito, nós não podemos reclamar do calçado. Mas, por outro lado, muitas pessoas são preocupadas com com relação à geração de emprego, né? Que é uma das coisas que aconteceu forte agora na pandemia, mas a pandemia não trouxe desemprego só em São João Batista, foi no geral. Tanto que nós já estamos retomando, né, o emprego e de uma velocidade fora do normal, que agora estamos vivendo um outro problema, que é a falta de insumos. Hoje está faltando ferro no mercado, está faltando papelão no mercado, empresas estão deixando de produzir por falta de matéria-prima. E para finalizar sobre essa questão do emprego e diversificação da produção em São João Batista, eu sempre digo que nós enfrentamos um problema chamado mão de obra. Como o calçado é um segmento que emprega toda pessoa que vem fazer um investimento em uma região ou em uma cidade, ela faz uma pesquisa de mercado. E ela pesquisa se essa cidade tem mão de obra para oferecer. E como São João Batista, em momentos bons, nós soubemos que a mão de obra é escassa, tanto que tivemos várias empresas da nossa cidade saindo para se instalar em outros estados e até em outras cidades. Por quê? Tanto que nós temos ônibus que vêm de outras cidades trazer mão de obra para cá. E aí o cara que tem um negócio para montar e ele está à procura de mão de obra e todos sabem que a procura de mão de obra sempre mão de obra quanto mais barata, não vamos dizer desqualificada, mas mais barata a procura, então isso há uma resistência, tanto que eu sempre uso o exemplo como o coque. Quando o coque veio se instalar aqui na nossa cidade, por pouco ele não se instalou, porque ele fez uma pesquisa de mercado e viu que nós tínhamos deficiência na mão de obra. Agora, uma coisa que, só aproveitando o gancho que nós estamos falando de empresas e diversificação e de falta de incentivo e falta de humanização, principalmente com os nossos ateliês, porque São João Batista hoje manda cabedal para fora para produzir em outras cidades, em outro estado, por falta de incentivo e de apoio aos nossos aqui. Nós temos uma cidade que não tem uma Secretaria de Desenvolvimento e uma cidade industrial. E eu falei na Rádio Super, quero corrigir aqui, que eu falei que o comércio da nossa cidade é responsável de 51% do emprego, e não é do emprego, é 51% da renda per capita, né, que é a geração de riqueza. Hoje o nosso comércio gera mais riqueza do que a nossa indústria. Então, há uma diversificação, é um processo, só que ele não acontece do dia para a noite, porque São João Batista é uma cidade, culturalmente falando, uma cidade de mão de obra específica direcionada para o calçado, e que o calçado consome muito essa mão de obra e traz essa dificuldade de novas empresas se instalarem na cidade. Você respondeu exatamente o que eu ia te perguntar, né? Porque para trazer novas indústrias precisa realmente da infraestrutura da mão de obra, da infraestrutura de um bom distrito industrial, e ali envolve todo aquele setor de saneamento e energia, e, enfim, tudo que engloba para se funcionar uma empresa. Então, você já exatamente se adiantou na pergunta Sim. que eu ia te fazer. E realmente, né, nós aqui, como somos uma cidade bem industriária, num ramo de calçado, faltaria mesmo a Secretaria de Infraestrutura, de Indústria e Comércio, uma parceria com o CDL, uma parceria, de repente, com o Senai, com o SESC Senat, enfim, desse sentido, né, para não só atrair novas empresas, mas para qualificar o que já temos aqui, né? Doninho, a nossa cidade hoje é uma cidade, como o Heriberto falou, 50% depende da indústria. A indústria, o mínimo que ela deveria ter é um secretário de desenvolvimento para que faça esse meio de campo, tanto na parte de descentralização. Nossa cidade hoje não tem um cargo que eu acredito que deveria ser um dos mais importantes da nossa cidade, que é o secretário de desenvolvimento, que é a pessoa que vai fazer esse intermédio de empresas que descentralizar. Apesar que descentralizar é muito importante, trazer novas empresas, mas a gente primeiramente tem que dar uma atenção especial às empresas que nós já temos aqui na cidade. Nós, há anos atrás, já perdemos 3 empresas
para o Nordeste, empresas importantíssimas para a nossa região. Sabemos que tem incentivo fiscal no meio disso daí, mas aos últimos anos nada foi feito para incentivar de forma nenhuma as empresas em São João, até pelo contrário. As empresas nossas, nos últimos anos, sofreu com um aumento abusivo de quase 1000% do aumento da energia da COSIP, é um aumento fora da realidade. Abusivo. O ISS do nosso comércio, o empresário pequeno, ele dobrou o aumento, ele aumentou 50%. E partes, os pequenos, esse pessoal tem o seu próprio negócio na cidade, o Alvará, chegou a pontos de subir 300%, 400%. Outra questão importante que foi citado ali, a questão do incentivo das empresas de descentralizar, mas a atenção principal hoje que a gente tem que dar para que daqui 5 anos, 10 anos, a gente colhe bons frutos, é qualificar e preparar os nossos jovens para o mercado de trabalho, não destinado simplesmente ao calçado. Porque o problema do jovem hoje não é fazer um curso do Senai, ele não pode ficar limitado para trabalhar somente no calçado, ele tem que ser qualificado, preparado, para que fique pronto para o mundo. Se precisar trabalhar em Tijuca, ou Canelinho, ou Nova Trento, não tem problema, desde que ele seja qualificado, que ele vai ganhar um salário bom, que a empresa de calçado, a gente sabe muito bem, que ela tem um limite de valores, e a gente quer ver nossos jovens ganhando bem e bem preparados para o mercado de trabalho. Muito bem. Essa próxima pergunta aqui, ela engloba, acho que meio que tudo que é prefeitura, tudo que é funcionalismo, ele está meio querendo uma solução para isso. Eu quero perguntar para os senhores, um dos anseios do funcionalismo público é a construção de um plano de cargo de salário, como vale alimentação, vale transporte. E eu gostaria de saber de vocês o que pretendem fazer para solucionar essas questões ou chegarem assim num entendimento, num consenso com o funcionalismo. Toninho, eu e o Betinho somos vereadores agora há 3 anos e meio e a gente acompanha diariamente o drama do funcionário público da nossa cidade. Tem que ser feito um plano de carreira para muitas classes, isso é fato. O reajuste, o anual, que chega a ter anos que dá 2% ou quase 3%, nem esse valor não é pago adequadamente, é uma luta. A gente vê o sindicato dos servidores públicos, ele passa o ano todo brigando por um reajuste de 3 anos atrás. Isso a gente acompanhou o tempo todo. A gente teve na educação a retirada do segundo professor para trocar por um monitor, para reduzir o salário. Reduzimos o salário do segundo professor e qualificamos ele somente como monitor. Isso é uma desqualificação para a educação, eu vejo assim. Muito se fala, desde o próprio gari da nossa cidade, ganhando R$1.000 por mês, 1.000 e uns quebradinhos, isso é sem cabimento, ficar a noite toda. O pessoal da saúde, que faz ali o trabalho na rua, a gente comunitária, não foi enquadrada na questão do PEMAC, onde ela poderia ganhar um pouquinho mais, ganha R$1.000 também, R$1.100, é um absurdo o valor que ganha. Mas a gente fala alguns itens, mas o servidor público, no geral, ele precisa também ser qualificado, principalmente na parte de humanização, na parte de atendimento, para que melhore, e ser qualificado num todo. A gente vê os motoristas da saúde, motorista de ônibus, ganhando R$1.200, isso não tem cabimento. Um motorista de saúde andar com 4, 5 pacientes para Florianópolis, ganhando R$1.250, R$1.300, isso é sem cabimento. Um motorista de ônibus na nossa cidade, ganhando R$1.500, R$1.400, sem nem ao menos ter um segundo. Tem um cargo ali que, com esses ônibus nossos, ele tem um limite de passageiro, não é respeitado. E tem um monitor ali para ajudar o motorista, também não se tem. É um desrespeito total ao servidor público nesses últimos anos em São João Batista. O Fábio coloca muito bem quando ele fala principalmente da questão da humanização. O que a gente entende é de uma reforma administrativa. Até porque quando a gente fala em servidor público, a gente fala em quase 50% dos recursos do município, certo? Então é algo muito delicado, mas é algo que a gente percebe que tem sido deixado muito de lado, mas muito de lado. Coloca muito bem aqui, vereador Fábio, quando fala dos aumentos, que a gente percebe sempre que é passando com o pires na mão, assim, é uma luta constante, hoje brigando por 3 anos atrás e amanhã isso vem já frequentemente acontecendo. E quando o vereador Fábio fala aqui só o exemplo, né, dos motoristas da ambulância que
que recebem, os motoristas da saúde, que recebem um valor baixo, mas aí vem aquele ditado que diz que para os meus amigos benefício, para os meus inimigos os rigores, mas tudo dentro da lei. Tem funcionários que ganham 2 ou 3 vezes mais fazendo hora extra, e aí quem não joga o meu jogo não recebe. E até hoje eu ouvi falar, uma pessoa bem próxima a mim disse que ele tinha uma curiosidade de saber como é que funcionava internamente a prefeitura, né? Porque a gente, como é do privado, a gente tem uma certa curiosidade para saber como que internamente funciona o poder público. E ele era próximo a uma pessoa que recém passou no concurso e está trabalhando. Ele falou assim para essa pessoa, ele respondeu assim: o setor público hoje da nossa cidade funciona assim, tu tens que curtir, comentar e compartilhar as postagens. Se tu fizer isso, tu vai ser bem atendido. Agora, se tu mostrar que tu não gosta de curtir, comentar e compartilhar as postagens do nosso executivo, tu é deixado de lado. E aquele que trabalha, que baixa a cabeça, aí ele é esquecido. E aquele que fica ali, né, não vou usar o termo... como é que eu vou substituir ele? Que fica ali jogando confete, independente de se está certo ou não. E é isso daí que eu, principalmente, e tenho certeza que a opinião do vereador Fábio é igual à minha, nós precisamos parar de levar política para dentro da gestão pública, porque quando nós fizemos isso, nós não olhamos competência, nós não olhamos eficiência, e só apadrinhamento, e é esse apadrinhamento, é essa perpetuação no poder que eu particularmente combato, tanto que eu sou totalmente contra a reeleição. Eu entendo a reeleição como mal do nosso país, num todo, tanto o executivo como o legislativo. A reeleição ela não deveria existir, porque ela permite que um vereador vá lá no executivo, troque um carguinho de um filho, de um marido, de um primo, e fica lá pedindo carradinha de areia que tape o buraco da rua tal e que arruma uma vaga de creche e uma cirurgia para que se perpetue no poder. Então são esses entendimentos que a gente tem e que pretende levar isso para um plano de governo. Eu quero aproveitar aqui, Betinho e Fábio, a minha vida toda, essa prefeitura de São João Batista é a 4ª prefeitura que eu trabalho. Minha vida toda quase foi pública, né? Então, muito pouco trabalhei fora disso, né? Então tens experiência sobre o setor público. E sabe que lá no Rio Grande do Sul, só numa prefeitura, eu trabalhei 4 anos numa, depois trabalhei 4 anos na Assembleia Legislativa e 12 anos em outra, 1 ano em Tijucas e agora aqui em São João. E aí lá em São Francisco, no governo anterior, o que está agora, eu dizia para o prefeito, tu tem que olhar e dar muito ouvidos, às vezes, aos teus adversários, aos teus oponentes, que esses estão te falando a verdade. Porque tu fica aí indo atrás de curtida, de puxa-saco teu, e tu acaba te ferrando. Eu dizia isso para ele. Eu não quis usar esse termo. Não, eu entendi, é por isso que eu já falei isso, né? Então, a oposição, ela tem esse trabalho, assim, de fiscalizar de uma maneira de mostrar, às vezes, né? Porque às vezes a pessoa fica tão voltada para aquilo ali, que os assessores dizem, enfim e tal, né? E às vezes tu não acaba dando olhos a outros setores. Mas, assim, ó, nesses 3 anos e meio, tanto teu como o Fábio, de vereadores, projetos de vocês, alguns que vocês encaminharam, foram aprovados, não mandaram projeto, como é que foi? Porque tem vereador que às vezes faz uma gestão voltada assim a não fazer proposição, não fazer projeto, mas realmente de fiscalizar e fiscalizar e fiscalizar. Eu como vereador, eu fiz o primeiro projeto que eu fiz, não falando de indicação, né? Porque eu entendo que indicação é encher linguiça, né? Porque a partir do momento que eu penso para um prefeito ir lá arrumar uma parede, tapar um buraco, fazer uma rua, todo mundo sabe que aquele buraco, que aquela parede, que aquele buraco, o executivo já está enjoado de saber, né? Eu fiz o projeto dos biombos nas agências bancárias, porque tinha bancos que não tinha e tinha banco que tinha. Aí eu perguntei para um gerente de um banco que não tinha os biombos de proteção no atendimento do caixa, ele falou para mim que era porque não existia uma lei municipal. Fiz essa lei e hoje todas as agências bancárias de São João Batista têm o biombo que protege ali o cidadão quando está no banco ou pagando uma conta ou recebendo o valor para que as pessoas não vejam. Eu só estou citando, esse foi o primeiro que a gente fez e hoje é um projeto que as pessoas vejam, né? Que é visível, né? Eu fiz um projeto da ficha limpa na cidade.
aqui na cidade, onde qualquer cidadão que tivesse um processo público, né, algum processo, algum crime que ele cometeu no passado, ele não poderia mais ser contratado pelo poder público municipal. É o processo da ficha limpa municipal. Ah, que legal. Foi aprovado. Foi aprovado esse projeto. Também, recentemente, fizemos um projeto que, para mim, vai ficar na história da cidade de São João Batista, que é o projeto do nepotismo, aqui em São João Batista. Então, o nepotismo da Câmara e da Prefeitura e da CISA, no caso, né? Por exemplo, se eu sou vereador da cidade de São João Batista, ou se eu sou prefeito de São João Batista, nenhum parente meu, até o 4º grau, se não me falha a memória, ele não pode trabalhar na Prefeitura. Por exemplo, se eu for prefeito de São João Batista, eu não posso dar um cargo comissionado à minha esposa, aos meus irmãos, aos meus primos, cunhado, direto e indireto, né? Então, porque assim, porque a lei federal, ela deixa muito vago essa questão, tanto que o exemplo que eu usei durante a defesa do projeto foi o prefeito do Rio de Janeiro. O prefeito do Rio de Janeiro tinha um filho trabalhando com ele, e aí foi aberto um processo e o Supremo reconheceu como não era cargo político, era cargo de confiança e que poderia. Na cidade de São João Batista, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, não vai poder mais. Outro projeto que a gente fez e foi aprovado recentemente é a transparência na fila da creche. O que eu digo transparência? Porque a gente tem uma deficiência com relação a isso, que é uma vergonha, mas existe, né? Tem pessoas que querem, né, vaga em creche e não tem, e hoje a Prefeitura é obrigada a colocar ali uma lista, né, essa lista de espera, conforme vai entrando, vai vindo. Então, transparência, ser transparente via redes sociais. E também tenho batido muito forte sobre a transparência dos gastos com o hospital, tanto que entrei com um processo, né, primeiro fiz um requerimento, foi reprovado, tem uma história longa por trás disso tudo. A Câmara de Vereadores de São João Batista me negou 20 requerimentos. Aí eu não entendo, né? Se tu tens uma Câmara que a função número 1 de um vereador é legislar, função número 2 dele é fiscalizar, e eu faço requerimento pedindo informações para poder fiscalizar e era negado. Então eu fiz o requerimento pedindo transparência pedindo que a Prefeitura de São João Batista colocasse no portal da transparência os gastos com o hospital. Eles colocavam só o total e eu queria que fosse discriminado. Especificado, isso. Foi negado esse requerimento, fiz o requerimento na Prefeitura como cidadão, o prefeito me deu um requerimento que a gente até então, junto com o meu jurídico, a gente achou que não foi o que a gente queria, a resposta, então a gente ajuizou e ganhamos uma ação imediata. O juiz deu um prazo, se não me falha a memória, um prazo de 30 dias para que esses números fossem colocados de uma forma transparente no portal da transparência, para que a sociedade, não só nós vereadores, mas para quem tivesse curiosidade aonde está indo esse valor que a gente acha abusivo hoje, gasta no nosso hospital, de uma forma transparente. Muito bem. Vereador Fábio também tem um, né? Foi apresentado vários projetos, mas os que mais chamaram a atenção, 2 até não foram aprovados, que foi o de 2017, quando eu pedi a Câmara para que fizesse o projeto e não foi votado, mas precisou as assinaturas e o próprio vereador Heriberto, o Betinho assinou junto, o vereador para que baixasse o salário do vereador para um salário mínimo, isso em 2017. No início da pandemia, também apresentei um para redução de 50%, porque a gente viu as empresas privadas, todas enxugando da maneira que podia, e o sistema público nada fez em local nenhum no país. Eu achava que era uma forma de, pelo menos, respeitar e mostrar para a população que a gente estava vendo a situação e aquela forma era a forma de ajudar na contribuição. Mas também trouxe um projeto do exame de audição e visão para as escolas dos nossos jovens, e outro projeto muito importante que está em prática, está sendo bem efetivo, que às vezes alguns projetos são aprovados e não são levados pela lei certa. O do autismo, os autistas da nossa cidade, todos eles têm a preferência no atendimento, inclusive desde a confecção do adesivo para colocar nos bancos, levar, explicar, mostrar a lei. Parceria com a Prefeitura também para fazer a carteirinha juntamente com a APAI foi feito, e é um projeto que acho que um dos mais importantes assim, dos últimos tempos da Câmara, que é um projeto que está sendo muito bem executado e os jovens, os autistas da nossa cidade precisam muito. Muito bem. A nossa cidade aqui, Betinho e Fábio, ela é uma cidade, podemos dizer assim, até jovem.
referente a Tijucas, a própria Nova Trento, aqui, enfim, 62 anos para uma cidade que há pouco tempo a gente via falar que tinha 10 mil habitantes e hoje tem 40 e poucos. E aí a gente vê que a importância de um bom plano diretor para a cidade, né? E aí, pelo que eu acompanho da cidade, e eu estou sempre assim tentando me informar mais sobre São João Batista, porque é a minha cidade que eu pretendo viver para o resto da minha vida. A gente sabe assim que deu um avanço lá do seu Aderbal para cá, por exemplo, assim, porque desde o primeiro prefeito foi importante. Mas assim a gente vê o andar das coisas, assim, só Aderbal, bastante coisa aconteceu na cidade. Com o Daniel, com o prefeito Daniel, agora também nesses 8 anos deles, a gente pode afirmar que bastante coisas, claro que não se consegue fazer tudo em 4, em 8, em 10, muitas coisas vão ficar para trás. Mas a gente tem que ser realista, né, que muitas coisas evoluiu nesse período e isso é muito importante, porque quem ganha é a cidade, né, a cidade que ganha, quem mora aqui que ganha, porque se calça a tua rua, tu ganha, tu valoriza o teu terreno, a tua casa, enfim, fizeram algo, o melhor no teu bairro, tudo é válido. Isso aí a administração, eu sempre digo, né? Eu sempre tenho uma mentalidade comigo assim, aqui, por pior que seja, para alguém ela vai ser boa. Eu pergunto para os senhores, o que vocês pensam em relação de melhorias além do que já fez e o que pretendem fazer daqui para frente, se caso forem eleitos? Desde quando a gente já tínhamos apalavrado, né, que hoje já está homologada a dupla, Betinho e Fábio, a gente já vem trabalhando com um plano de governo, certo? Então nós já nos reunimos, a Leila está aqui nos assessorando, nós já nos reunimos com aproximadamente 200 pessoas, com segmentos diferentes, né? Com cada setor da prefeitura. Não finalizamos ainda com a ideia de elaborarmos um plano de governo. Então, se nós falarmos aqui em metas, em propostas, nós vamos estar meio que abrindo algo que a gente vem elaborando. Mas uma coisa que a gente já deixou bem claro é a questão de escolas na nossa cidade. Hoje nós temos 2 escolas bem entupidas, né? Quando a gente fala entupida é com um excesso de aluno, que é a Escola Araci e a Escola Alice. E a questão de creche também, que é algo que são 2 coisas muito necessárias na nossa cidade. E o amigo no início da sua fala falou em plano diretor. Plano diretor eu tenho conhecimento de causa e muito vasto. Desde a implantação do plano diretor de São João Batista, desde a implantação que foi no ano de 2008 até no ano de 2016, até inícios do ano de 2017, eu participei de todas as reuniões do plano diretor. Ajudei a formá-lo. Em todas as 2 retificações que houveram, eu participei ativamente. Fui voto vencido em várias situações, porque eu tenho experiência no ramo de loteamento e no ramo da construção civil. Então, a gente tem uma experiência muito grande com relação a isso. Mas entendo que precisa haver melhorias, mas como tu falou, tudo é um processo, né? É constante, né? Um prefeito pega hoje é uma demanda, amanhã um outro assume é uma outra demanda, mas o plano diretor é algo que rege, né, as regras da construção civil e do crescimento de uma cidade importantíssimo, e que durante esses quase 10 anos que eu participei, ele foi levado muito a sério, mas muito a sério, e que agora, infelizmente, ele está deixado um pouco no esquecimento, tanto que foi aprovado uma lei na Câmara de Vereadores permitindo a regularização de obras que foram construídas irregularmente após o plano diretor. Eu fui totalmente contra, até porque se existe alguma obra que foi feita irregular após 2008, que foi após a implantação do plano diretor, ela pode até ser regularizada, mas ela teria que passar pelo crivo, pela aprovação do plano diretor, né, do conselho do plano diretor, e depois pela Câmara de Vereadores, e não deixar isso na mão da prefeitura. Por quê? Porque fazem política, porque daí para o meu amigo a gente facilita, para o meu inimigo a gente dificulta. Então, se houve quebra de regras, no caso o cara construiu uma obra fora das regras que o plano diretor, e ele agora quer regularizar essa obra, ele tem que levar o porquê daquela construção em uma reunião do conselho, o conselho tem que dar esse parecer tem que vir para a Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores dá o veredito final, e não deixar isso na mão do Executivo.
Executivo. Eu entrei com uma representação no Ministério Público contra essa lei e o promotor abriu o inquérito e durante 1 ano ele vai dar um parecer dele. A próxima pergunta aqui, ela diz o seguinte: como candidato, quais seus projetos e como pretende honrá-los os seus projetos? Mas eu quero te resumir então isso aqui. Caso seja eleito, tu vai já fazer assim no início o plano plurianual? Isso. Isso é necessário em todo o governo, né? Isso é regra da casa. Mas uma coisa que eu defendo muito, e o vereador Fábio sabe, e os ouvintes que nos ouvem provavelmente já escutaram isso, eu falo da transparência, honestidade, seriedade, capricho sobre o recurso público. Nós moramos em um país com a maior carga tributária do planeta. Dinheiro tem. O que falta é seriedade. O setor público, ele trata o dinheiro público como se não fosse de ninguém. E ele é de todos. E para que isso aconteça, nós precisamos ter gestores com responsabilidade, que sejam honestos. Tanto que eu defendo muito eu defendo e sou contra esse abuso de poder financeiro sobre as campanhas eleitorais. Por que eu falo isso? Porque na minha calculadora eu não consigo fechar a conta de um cara gastar horrores em uma campanha para administrar uma cidade. Essa conta na minha calculadora, na minha cabeça, no meu entendimento, não fecha. O que eu estou pensando com isso? Que se eu vou gastar horrores, às vezes até o que eu não tenho, ou o que eu não deveria, ou o que eu não posso, eu não vou entrar amanhã para gerir uma cidade com boas intenções. Agora, se eu apresentar propostas e fazer uma campanha dentro de algo que eu entenda, que eu possa, que não venha prejudicar a minha vida financeira e que eu vá gerir o recurso público com seriedade, todos sabemos que dá de fazer. Até eu quero aproveitar a oportunidade, Toninho, e tem uma pergunta que entrou ali nas redes sociais e que eu sou obrigado a respondê-la. Fique à vontade. Em cima da nossa fala. Quero mandar um abraço ao Paulo Estevão, Paulão, ele faz uma pergunta aqui, eu vou lê-la e vou respondê-la. Senhor Betinho, deixa eu colocar meu óculos aqui. Eu sou obrigado a responder essa pergunta, tá? À vontade. Como o senhor vai dar continuidade no município se o senhor é contra recursos que vêm para o município? Como fazer mais escolas, saúde, que o senhor tanto bate? Qual a mágica? Assinado Paulão. A mágica, Paulão, é seriedade. A mágica é fazer com que o dinheiro público ganhe o seu destino correto. A mágica, Paulão, é não fazer o que fizeram com a Araci. A escola da Araci, ano passado, já foi feita uma reforma no telhado, e esse ano agora está entrando mais 1 milhão de recursos para fazerem reforma novamente. 1 milhão e mais do que foi gasto no ano passado, com certeza daria de fazer uma escola quase igual a que lá está. Isso é maltrato ao dinheiro público, que deixa dúvidas. Não estou dizendo que alguém está sendo maldoso ou que está fazendo sacanagem, mas que eu, que trabalho com a construção civil, eu sei o que dá de fazer com 1 milhão de reais. Eu sei que para derrubar um muro, como foi derrubado o muro do estádio Cristóvão Renato de Santos, um muro de 250 metros, foi derrubado. O vereador Juliano, vou explicar rapidinho. O vereador Juliano fez uma indicação pedindo que o muro fosse derrubado porque o pessoal usa o estádio para caminhar durante a noite. Então, tu derrubando o muro, tu dá mais visibilidade para quem está passando na rua Leoberto Leal, aí um assalto, um estupro, sim, uma agressão, aí tu, né, dá mais transparência para as pessoas. Foi gasto. A Prefeitura de São João Batista pagou 42 mil reais para derrubar um muro de 250 metros, derrubar um pedaço do muro, rebocar 1 metro de muro e colocar uma capinha, gastou 42 mil reais. Eu sei por quanto é que dá de fazer, que eu faria com muito menos da metade. Uma praça na prefeitura colocaram 6 paus de eucalipto, colocaram caibro, sarrafo, telha, aberto, gastaram 40.800 reais. Eu sei quanto é que vai fazer um telheiro de 3x3, eu sei quanto é que isso gasta. No gabinete foi feito, atrás da prefeitura, fizeram um puxado atrás da prefeitura que ele deve dar mais ou menos uns 5 por 10, uns 5 por 20, mais ou menos, uma obra de
100 metros quadrados, só de mão de obra 200 mil reais. E o que o Paulão está dizendo aqui, que eu falo da vinda de recursos, é que eu sou contra da maneira que é implantada na nossa cidade, no nosso país, na verdade, Toninho e ouvintes, essa tal da emenda parlamentar. Porque a emenda parlamentar, todos nós soubemos que é algo que nasce, né, ele nasce errado e morre errado. Porque, Toninho, a emenda parlamentar, tu sabes bem que já trabalhasse em setores públicos, é um dinheiro público que os deputados e senadores utilizam para, já nascem por uma compra de um apoio, todos sabemos disso, não estou generalizando, não estou dizendo que todos fazem isso, certo? E que depois colocam dentro de uma mala, né, entre aspas, claro, né, através de toda a documentação legal, e que vem para as cidades oferecerem para prefeitos e vereadores por troca de apoio, todos sabemos disso. Então, tu entra na vida pública, tu já estás com a tua alma vendida, certo? E eu sou contra isso. E aí como eu hoje, né, participo de um processo eleitoral, eles tentam usar isso como uma ferramenta para denegrir a minha imagem e dizer que eu não gosto de dinheiro público. Muito pelo contrário, eu sou um político que tenho coragem de ir contra um sistema que não funciona. Certo? Então, eu queria, Paulão, te dizer que ao menos eu tenho coragem de dizer uma verdade que todo mundo sabe que acontece desse jeito, até porque, para concluir, nós temos um deputado federal que é ali de Nova Trento, e ele aplicou mais recursos em São João Batista do que Nova Trento. Isso não te soa algo estranho? Não estou dizendo aqui que tem maldade, mas que soa algo estranho para mim, soa. Tanto recurso aplicado em uma cidade só. Certo? E que os recursos são bem-vindos, só que eu entendo, Toninho, amigos aqui presentes, o Fábio já está enjoado de escutar isso de mim, eu entendo que o dinheiro da emenda parlamentar, ele deveria ser distribuído de outra forma, e não através de deputado, porque função de legislador não é ter recurso na mão para estar distribuindo, ele tem que legislar, fazer o que não tem feito. Eu vou perguntar e vou responder. Qual é o maior problema do nosso país? Corrupção. E por que ela existe? Porque não há fiscalização. Se as nossas assembleias, as nossas casas legislativas do nosso país, senadores, deputados e vereadores, fizessem de fato a função fiscalizadora, teríamos um país tão corrupto do jeito que ele é? Então, essa é a minha contrariedade à emenda parlamentar. Agora, ela é bem-vinda. Como prefeito, com certeza eu vou ter que bater canela aí por esse Brasil afora, atrás desse recurso. Agora, não venderei a minha alma por um recurso através de um deputado. Se ele quiser mandar recurso para a nossa cidade, esse recurso é bem-vindo. Agora, por uma troca de apoio, e é o que fazem. E aí, emendando a reeleição que eu falei para o amigo, o que mantém esse sistema no nosso país que não funciona? É a emenda parlamentar através da reeleição. Aí nós temos um país que não funciona e que há uma alternância do poder muito lenta, porque ou tu entra no jogo ou tu estás fora do campo. Tu sabe que, aproveitando tudo isso que tu falou aí, né, Betinho, a gente sabe que muitos municípios, não é tão o caso de São João, porque São João tem uma arrecadação per capita, isso eu não estou enganado e vocês me corrijam. São João Batista tem uma autossobrevivência. De 130 milhões, é isso? Isso. O prefeito anterior, esse prefeito atual, vai passar pelas mãos deles algo em torno de R$1 bilhão. 1 bilhão, é próximo, não chega a 1 bilhão. E o próximo prefeito vai administrar algo em torno de R$500 milhão, superior. Vai ser. Então, é muito dinheiro, recurso tem. Então, eu não preciso ficar mendigando essas emendinhas para os vereadores. Nós temos um vereador na nossa cidade, que hoje é pré-candidato a vice, desculpa eu cortar o amigo, mas eu sou obrigado a desabafar. Ele usou 2 frases que eu tenho que repetir ela 200 vezes. Ele disse assim, ó, em uma delas, abre aspas, mesmo que seja roubado,
que não pare em Brusque, que venha para São João Batista. Ele fala de recurso através de emenda parlamentar. Abre aspas, repito, abre aspas. Mesmo que seja roubado, que não pare em Brusque, que venha para São João Batista. Poxa, vivemos num país que o nosso maior combate hoje é a corrupção. Então quer dizer que hoje, mesmo que o recurso venha de uma forma desonesta, seja bem-vindo em São João Batista? Não. No meu ponto de vista, não. Segunda frase, eu me pago como vereador. Alguém já leu sobre a função de um vereador, que a função dele é se pagar? Eu nunca vi essa, em nenhum livro, em nenhuma matéria que eu li sobre a função do vereador, que ele tem que se pagar. E aí, Toninho, ouvintes, amigos aqui presentes, é onde o legislador tapa o sol com a peneira, é através das emendas que ele diz que ele é um bom legislador, só que ele não exerce a sua função de fato, que é a principal para mim no meu ponto de vista, porque o nosso país já é cheio de lei, chega de fazer lei, nós temos que fiscalizar, e a função fiscalizadora, ela é colocada lá no cantinho, no esquecimento, porque se eu for um fiscalizador de fato, eu coloco em xeque a minha reeleição. Então essa é uma realidade que nós vivemos, triste no nosso país, mas que eu não estou preocupado com a minha popularidade, eu estou preocupado em dizer o que é realmente verdadeiro, para que a sociedade comece a ter uma visão diferente sobre essa historinha de dizer, eu trouxe tantos milhão, eu trouxe tantos milhão, eu trouxe tantos milhão. Na verdade, a grande maioria não acontece, e o que acontece é através de um prefeito que escolhe um vereador que tem poder para isso, para poder direcionar. Eu venho de uma cidade e de uma realidade que o Fábio conhece, uma boa parte dela. Eu vim de uma cidade que a arrecadação era 50 milhões, e com 3.500 quilômetros de estrada de chão para ser conservada. Aí tu vem para um lugar que é 130 milhões e, digamos assim, que, com perdão da expressão, né, meia dúzia de quilômetros em relação a 3.500, né? E que lá a gente precisava muito de uma emenda parlamentar, porque veja bem, um deputado federal, ele tem hoje 60 milhões para dar para quem ele quiser e da maneira que ele quiser. Então, para alguns é bem-vindo, mas aí cabe a grande fiscalização desse recurso, para que vai, para onde que vai, porque não podemos tapar o sol com a peneira. De repente aí vem uma emenda parlamentar, mas olha, eu te mando 1 milhão, mas esse 1 milhão me retorna 200, 300, né? Toninho, além disso que tu falaste, que eu não queria falar, que é o toma lá da cá, que infelizmente sabemos também que acontece, que tu acabaste de falar, e eu não queria falar isso, que se a emenda viesse parlamentar, se ela viesse de fato para ser aplicada na sua totalidade, a gente sabe que é um jogo de toma lá da cá, infelizmente, que tu acabaste de falar, que eu não queria falar. Outra coisa, Toninho, é que a emenda parlamentar, pelo fato de ser um recurso público, por que tem que passar pela mão do legislador? Por quê? Por que ela não é distribuída no nosso país pelo número de habitantes? Então quer dizer que se São João Batista tem um bom relacionamento político, recebe mais emenda. E se Canelinha não tem, não recebe, mas Canelinha precisa mais do que São João Batista. Mas não tem um bom relacionamento político, então não recebe. Então é um dinheiro público, vamos ser bem honestos, é um dinheiro público que é usado com uma única e exclusiva função de fazer política, sem falar na corrupção, né? Que aí eu não posso apontar o dedo e julgar. Vamos em frente então, Betinho, só para concluir, o vereador Fábio chamou a atenção. Fica à vontade. Eu tenho a presidente do nosso país, é a deputada federal Carmen Zanotto, né? E ela mandou recurso para a nossa cidade através de mim, mas eu não fiz política em cima disso. Muitas pessoas nem sabem que eu trouxe recurso para São João Batista, mas eu não fico divulgando nem valores, nem data, nem nada. Quer mandar, manda, é bem-vindo, agora não por troca de apoio. Só para deixar bem claro isso. Obrigado. Caso sejam eleitos, como pretendem assim administrar após toda essa pandemia? O que vocês esperam assim receber da atual administração e como pretendem adequá-lo? Porque certamente vai precisar de alguma adequação aí após esse período de pandemia e que o país todo viveu e vive, o mundo inteiro vive esse processo todo. Primeiramente, eu acho que o país já está reiniciando a proximidade da normalidade. As empresas já estão todas trabalhando, não 100%, mas já estão todas trabalhando. E o principal, que o assunto de hoje, que é o sistema público, as prefeituras da nosso país, que não estão trabalhando como o munícipe espera, por falta de arrecadação, não é.
Até o final do mês 6, a arrecadação projetada para o orçamento do ano, ela está certinha, valor por valor, mês a mês. A pandemia não modificou a arrecadação. Sem contar ainda que nos últimos dias já entrou quase 5 milhões a mais que o governo federal mandou para os municípios, proporcional a cada cidade. São João recebeu 4 milhões e 700. E a gente viu aqui nos nossos postos de saúde, nós não ter o remédio para o Covid-19. Já não tinha muitas possibilidades de comprar, que em alguns lugares não tinham para vender. Mas a saúde do nosso município, ela retirou 500 mil reais das farmácias para passar para um convênio de um hospital. E as farmácias não tinham recurso nenhum para o pessoal precisando da questão do Covid. E o orçamento, até o final do ano, a projeção que se tem é que a arrecadação não vai baixar. As indústrias, com questão privada, ela já está tomando uma linhagem, que eu acredito que mais um mês, 2 meses, o país no geral chega no seu 100% de produção, em todo sentido, a agricultura quanto à indústria, mas o principal é que o governo federal ele vem ajudando as cidades, todas elas, para que não baixe a arrecadação. Para mim eu vou ser sempre repetitivo na minha resposta. Quando a gente fala em administração, eu sempre vou falar em recurso. E quando nós falar em recurso, eu sempre falo em fiscalização. Eu tenho certeza, Toninho e ouvintes, que se tu amanhã entrar para dentro de um poder executivo, para dentro de uma prefeitura e administrar isso com honestidade, seriedade, transparência, tu vai fazer muita coisa. Independente da forma que tu vai pegar. Nós, eu e o Fábio, sabemos que o próximo gestor, o próximo administrador de São João Batista vai pegar uma prefeitura endividada. E Presb, nosso IPRESB é uma bomba relógio que está tic-tac, 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 esperando, a qualquer momento pode explodir. Pois é, vereador, tu tocou num assunto aí, essa sigla aí é o fundão que se diz, né? É o Instituto de Previdência do Servidor Público da cidade de São João Batista. São Francisco de Paula, eu fiz parte da comissão que administra, né? Que é uma comissão que administra, que vai do setor jurídico e que vai de vários membros da administração pública, né? Que gerem aquele recurso. Nós, quando pegamos lá, a gente começou se não me lembro bem se foi 8 milhões, e quando eu saí, o ano retrasado, a gente já estava beirando 100 milhões em caixa, porque até teve uma situação de um médico lá que ele estava se aposentando e no momento que ele se aposentaria não ia ser viável, tanto para o fundão, né? E ele esperou por mais 2 anos para ter uma garantia disso. Porque aí ocorreu uma situação lá do prefeito, nós pedimos 5 milhões emprestado numa determinada época do ano, que ele queria concluir umas ruas lá, e que ele devolveria no 13º, a gente acabou não emprestando, resolvemos não emprestar. E aí aqui eu fiquei sabendo de uma situação assim que está com problema o fundão aqui do município. E aí eu vejo vários colegas ali já com a aposentadoria na porta. E isso aí pode ser um caos terrível, né? Eu não sei como é que a prefeitura vê isso, como é que que saída que terá para ser resolvido, o dinheiro vai ter que ter, né? O vereador Fábio vai. Primeiramente, aqui a gente chama de IPRESB. E o IPRESB foi criado no tempo que o ex-prefeito Nonga, na sua gestão. E no final do mandato dele, quando saiu, já tinha um débito aproximadamente de 1 milhão. O senhor Aderbal foi prefeito 8 anos e no final do mandato dele já estava com 2 milhões negativo. As estimativas já eram 2 milhões. Mas chamou a atenção que daí em 2016 já foi feito um parcelamento onde o IPRES já ultrapassava os 50 milhões. Foi parcelado até o ano de 2041, parcelamento que foi feito. E a estimativa de déficit, de negativo, hoje chega a quase 140 milhões. Foi um rombo fora do normal, um número, uma conta, onde fazer um parcelamento até 2041, a parcela chega na casa de 70 a 80 mil reais por mês, mas chamou a atenção agora nesse ano, mês passado, chegou o projeto à Câmara de Vereadores, pedindo a suspensão do pagamento do parcelamento do IPRESB, alegando falta de arrecadação.
não houve falta de arrecadação, mas já se tinha parado de pagar no final do mês de março. Chegou em julho, mas em março já não estava mais pagando. Por coincidência ou não, vai ser iniciado novamente a partir de fevereiro do próximo ano. Ao contrário do INSS, o patronal, que é a prefeitura que paga, o funcionário público é descontado na fonte. A administração, ela deve pagar o seu também. Mês de março, parou de pagar. E o projeto veio à Câmara de Vereadores somente no final de julho, alegando falta de arrecadação. Se houvesse falta de arrecadação, que a gente acompanha a arrecadação municipal. Se houvesse falta de arrecadação, todo mundo vai entender a pandemia, falta de arrecadação, mas foi lá em março, já pararam de pagar, não teve nem tempo de diminuir a arrecadação, já pararam de pagar. Então, o próximo prefeito, os próximos 5 prefeitos, até 2041, terão um endividamento do IPRESE por falta de uma administração séria, correta. Eu entendo e vejo muito bem isso, porque foi muito comissionado, muito carguinho, muita coisa, e ocasionou em 140 milhões de déficit do IPRESE. Bom, já estamos quase chegando ao final da nossa entrevista e eu agradeço muito a presença de vocês, mas, vereador Betinho, eu tenho uma pergunta que me veio aqui. Eu gostaria de saber o porquê você foi contra tantos projetos importantes da cidade, exemplo da Nova Ponte. Boa pergunta. Primeira coisa, existe uma distorção, né, com relação a essa pergunta. Eu não votei contra tantos projetos. Eu votei contra alguns projetos que eu entendo que são projetos que levam a algo eleitoreiro, certo? Por exemplo, todos sabem que uma Câmara de Vereadores, né, em todas as sessões, são votados em média 5 projetos. Então, se eu votei contra... O que, Fábio? 10 projetos foram muitos, né? Então, se nós falar numa escala aí de 200, 300, 500 projetos, eu devo ter votado 10 contra. Só que Nova Ponte, projeto de empréstimo de 15 milhões para fazer a Nova Ponte. O que eu entendi naquele momento? E não mudaria o meu voto agora novamente. Um projeto feito no ano passado, esse projeto foi para a Câmara de Vereadores no final do ano passado, para fazer a ponte esse ano, para subirem num palanque, utilizarem ela como palanque eleitoral, e quem é que vai pagar a conta? Os próximo prefeito, certo? Então, por que não foi feito isso lá no começo, no primeiro mandato? Nos primeiros mandatos, que nós somos legisladores, foi aumento, recebemos um aumento da água de 52%, eu votei contra, mas ninguém fala disso. Eu e o vereador Fábio. O aumento do ISS, 66,66%, que nós, prestadores de serviço, pagamos, corretores imobiliários, todo mundo que o serviço é o prestador de serviço. Eu votei contra, mas ninguém fala disso. Eu votei contra o aumento da hora trator. O que gera o nosso país hoje? O agronegócio. E a nossa prefeitura, em vez de dar o trator para o nosso agricultor que tanto sofre, aumentaram o valor da hora em 75%. Então, o salário de alguém aí aumentou em 50%. A COSIP, nós tivemos casos da COSIP, que é a nossa energia pública, teve empresas que aumentou 1000%. O nosso alvará aumentou 200%. Foi retirado um professor da sala de aula. Como é que se vai ter uma melhor nação? Investindo na educação. E nós tiramos um professor da sala de aulas e trocamos por um monitor, quer dizer, nós diminuímos a qualidade da nossa educação. Eu votei contra, e ninguém fala disso. Eles falam desses 2 projetos em específico, que é o projeto dos 15 milhões da construção da ponte e dos 15 milhões da construção do ginásio. O que seria, eu votei sozinho, nessa época, nesses 2 eu votasse a favor, né, Fábio? Tanto que eu e o vereador Fábio, durante esse tempo todo, sempre caminhamos juntos, nunca combinamos voto, eu votei sozinho contra. E o que eu ganhei naquele momento que eu votei sozinho? Eu ganhei uma boa noite de sono. Vocês sabem por quê? Porque eu votei conforme a minha consciência. Eu não votei pensando na minha popularidade ou numa futura eleição. Porque agora eles vão ter argumento para falar de mim sobre essa questão, só que eu não abro mão disso. Nós tivemos, na eleição de 2016, 4 obras eleitoreiras. Das 4 que foi o asfalto da Ribanceira até hoje não foi acabado.
que eles começaram na eleição. Eles começaram a reforma do hospital, que até hoje ainda está em reforma, que no primeiro ano de eleição do atual prefeito ele prometeu um hospital novo, até hoje não acabou a reforma. Eles começaram a ponte, que fica ali próximo da minha residência, que é a famosa ponte da Zunino Neto, a ponte do Jora, começaram e não acabaram. E a praça do quiosque, que é a praça na cabeceira da nossa ponte, que é a única que eles acabaram, que foi recurso vindo de fora. Então, quer dizer, fizeram 4 obras para subir no palanque, para dizer que eram os caras que estavam mexendo na cidade e que não acabaram. E agora fizeram isso com empréstimo. Porque se fosse para fazer com recurso próprio, eu votaria a favor. Agora, com empréstimo, para os próximos prefeitos pagar, para usarem como palanque eleitoral, voto contra, porque eu chamo isso de obra eleitoreira. Tanto que eu não preciso dizer, né? Se nós pegarmos os nossos carros e sairmos Brasil afora, qual é os anos que a gente vê mais obra? Que engraçado, é sempre ano de eleição, né? Por que nos primeiros anos de mandato dos prefeitos não aparece obra? Por que sempre no último mandato? Porque eles sabem que o povo esquece. Esquece fácil. Então, se eu faço uma obra, não pode ser uma obra grande como for, uma obra importante como for, no primeiro ano de mandato, o povo esquece. Então, nós vamos deixar tudo para o último ano, porque daí mexem a cidade. Puxa, que prefeito bom que nós temos, aí o cara está mexendo a nossa cidade. Sem falar que o Fábio está me chamando a atenção aqui, que nós temos uma FUB, né? A nossa FUB, que é a nossa federação, Fundação de Esporte do município, é a fundação mais cara aqui da nossa região, que agora, esse ano, com ela parada, foi injetado, através de transferência de modalidade, foi tirado dinheiro da educação. Foi tirado R$1.200.000, tirado da educação e colocado na FUB para a construção do ginásio. Eu sou contra isso. Eu vou ser sempre contra. 7 milhões de orçamento. Quanto? 7 milhões. 7 milhões de orçamento a FUB. Betinho, eu primeiro quero agradecer aqui a imensa audiência nossa, muita gente mandando mensagem, eu acabei não lendo nenhuma aqui, e a única que tu leste foi a que mandaram para nós, que foi a do Paulão ali, mandou para ti, mandou para nós aqui também. Não, agora tô vendo aqui. A do Paulão eu peguei da live aqui. Porque a gente está com a live, a gente está com o Face, e a gente está também com o nosso WhatsApp, então veio pergunta aqui de tudo que foi lado, né? Legal. Mas eu quero assim te desejar boa sorte para ti. A pastora Fernanda tá ligadinha aqui, eu tô vendo o nome dela aqui na tela. Queria mandar um abraço para a pastora Fernanda. Então eu quero te desejar assim uma boa caminhada. Sabe que esse ano vai ser um pouquinho diferente, não vai ter aquele comício que a gente gostava de ir. Que bom. Não vai ter aquele corpo a corpo como sempre teve, né? Menos gasto. Mas desde que mudaram a eleição para 45 dias já foi um alívio, né? Já foi um alívio. Bom, Betinho, então te desejo a ti, ao Fábio, sucesso na caminhada de vocês. Eu tô chegando esse ano, minha primeira eleição aqui, voto aqui, inclusive, né? Voto aqui. E quero dizer a vocês assim, né? Que aqui o pessoal comenta muito que aqui é muito acirrado, muita pegada política. Eu quero dizer, não para vocês, mas quero dizer para os ouvintes, né, que nós vivemos numa cidade que praticamente todo mundo se conhece, uma cidade que, no momento que passou a eleição, nós continuamos morando aqui, continuamos sendo vizinhos, continuamos sendo amigos, que as rivalidades ficam de fora, que prevaleça somente a boa política e que acima de qualquer partido está os seres humanos. Todo mundo sabe da opinião do Betinho, todo mundo sabe a opinião do Fábio, então vamos respeitar a cada um e que tenhamos uma campanha limpa, honesta, e eu desejo a vocês muito sucesso para ti, para o Fábio, que vocês tenham êxitos, tanto vocês como a nominata de vereadores de vocês, e que realmente a gente possa conversar tantas e tantas vezes e falar das coisas boas para o nosso São João. Agradecer mais uma vez o convite pela Rádio Estrela de Davi. Estamos sempre à disposição, tanto eu quanto o Heriberto. Sempre que formos chamados, vamos atender. E dar um grande abraço a todos que nos acompanham. E infelizmente o tempo foi curto, porque se a gente tiver 3, 4, 5 horas para dialogar, assuntos não faltam. E todos com a pura verdade, ninguém está aqui para enganar ninguém, né? Politicamente a gente está para falar as coisas certas, as coisas sérias, e estamos envolvidos na política para tentar fazer as coisas certas. Muito obrigado mais uma vez e estamos sempre à disposição. Legal. Agradecer o espaço, né?
Estrela de Davi, eu tenho um filho com o nome de Davi, falando... Daniel, que é o nosso diretor, né? Falando de família, eu quero mandar um abraço a todos. Meu filho agora acabou de me mandar uma mensagem, diz que está ligadinho. A todos os ouvintes aqui que participaram, mandaram mensagens. Estou vendo aqui que tem bastante gente aqui do Cidadania, do Progressista também tem. Agradecer o espaço e dizer para vocês que, para quem não me conhece, e para quem me conhece, a política, ela só me traz coisas ruins na minha vida, tanto espiritual, física, financeira, familiar, num todo, mas eu entendo que as pessoas do bem precisam se envolver na política. Enquanto as pessoas do bem ficarem em casa e ficar dizendo que política não é lugar para as pessoas honestas e pessoas sérias, nós vamos sempre perder esse combate. Então eu tenho meus pontos de vista, não sou perfeito, não sou o dono da verdade, mas eu tenho algumas posições que eu não abro mão, porque eu vejo que o dinheiro público, ele é maltratado, e foi com esse objetivo que entrei para a vida pública, para fazer a diferença. Quando o amigo falou agora que as eleições esse ano vão ser diferentes, que não vou ter comícios, eu acho isso uma bênção, porque as campanhas eleitorais, elas têm que ser realmente mais enxutas, para que não haja essa gincana, porque eles transformam um momento importante político, né, que é as eleições, eles transformam numa gincana, onde há uma gastança de dinheiro sem fim, e depois entram para dentro das nossas casas legislativas e para nossas casas executivas, para fazer essa derrame de corrupção, que o nosso país está de saco cheio, como o amigo falou, e agora eu posso falar mais de boca cheia aqui para desabafar, é para fazer a diferença. Então eu entro para a vida pública para me doar. Eu entendo isso como uma missão. Como homem de Deus, como pratico a igreja, como eu pratico a fé e participo da minha igreja, eu entendo que para mim é uma missão participar da vida pública. E entro nela através do voto, e se um dia assim for, sairei dela. Agradeço ao espaço e fiquem todos com Deus. Tu és bom em todo tempo tu és bom. Muito bem, então tá aí, né? Nós tínhamos programado aqui para fazer 1 hora de entrevista, deu 1 hora e 25 minutos, né? Mas valeu muito a pena, isso é muito válido, e eu fico muito feliz da gente poder ter pessoas interessadas em fazer o bem. Então a gente agradece mais uma vez aqui ao vereador